bom dia. Antes de iniciar, eu queria falar que no final de cada apresentação a gente vai ter um tempo para fazer retirada de dúvidas para quem quiser. E para nossa primeira palestra vai ser o sexo das plantas, o que você tem a ver com isso, da professora doutora Helena Maura. Ela é docente da UFO desde 2019, doutora em ciências na área de entomologia pela USP, com pós-doutorado no Instituto de Biologia da UFO em 2009. Suas pesquisas concentram-se em ecologia da polinização, florivoria, interações inseto-planta e fenologia do cerrado. Além disso, também orienta alunos da pós-graduação em ecologia da conservação e recursos naturais e em biologia vegetal na UFO e no programa de pós-graduação em entomologia da USP de Ribeirão Preto. Então, seja muito bem-vinda e ótima palestra. Gente, bom dia. Se eu me embananar com o microfone, por favor, alguém me dá um toque, tá bom? Eu sou descendente de italiano, eu falo com a boca e com as mãos, e agora eu tô com uma mão presa, então isso pode ser um problema. Vamos lá. Como a Giovana já me apresentou, eu sou a Maura e eu vou falar para vocês sobre o sexo das plantas. O que isso tem a ver com a gente, tá? Pois bem, quando a gente pensa em sexo, a primeira ideia não é planta. A primeira ideia somos nós, né? Pois bem, o que nós temos a ver então com como é que uma planta se reproduz? A gente tem muita coisa a ver. E por quê? Porque quando nós pensamos em reprodução vegetal, normalmente a gente está pensando em plantas superiores, as fanerógamas, gimnospermas e angiospermas. Gimnospermas, sementes nuas, mas tem um grão de pólen que precisa viajar de uma antera até uma superfície estigmática. Quando a gente pensa em angiospermas, aí a coisa fica mais bonita. Por quê? Porque nós temos as flores e nós temos também os frutos. Ou seja, o grão de pólen também vai precisar sair de uma antera onde ele foi fabricado e chegar até a superfície de um estigma. Mas existem flores que podem atrair ou não visitantes. E a gente vai falar um pouquinho disso, tá? Pois bem, nós estamos conectados ao sexo das plantas quando a gente pensa que nós vamos utilizar muitos dos recursos que as plantas produzem. Por exemplo, vocês estão sentados em cadeiras que têm uma estrutura de madeira. Essa estrutura de madeira serve de uma planta. O que a gente come, tudo vem das plantas ou vem de algum bicho que comeu planta. Então não dá pra gente fugir, tá? Pois bem, toda essa alimentação e todo esse material, essa matéria-prima que a gente utiliza na nossa vida, vai vir mais cedo ou mais tarde de uma plantação. E isso daí vai depender de sementes para ser feito, tá? Pois bem, se a gente está pensando, então, em flores, se a gente está pensando em plantas... Gente, se eu falar sem microfone, fica muito baixo para quem está no fundo? Fica, né? Vamos lá. O que acontece quando a gente pensa no sexo das plantas é que nós temos que ver que os vegetais vão apresentar uma série de detalhamentos a mais do que os animais. Se bicho tem variação, planta tem mais. Parece que é uma aposta e nessas variações as plantas vira e mexe estão na frente, em tudo que é quesito. Maria José, não fique brava comigo de eu falar isso, mas tem variação pra caramba. Pois bem, como eram as flores ancestrais, as primeiras flores que surgiram no nosso planeta? Essas primeiras flores, gente, eram flores bissexuadas, ou seja, semelhante ao que nós temos aqui nesse lírio. Eu tenho anteras que vão produzir a estrutura masculina presas num filete, que normalmente elevam essas anteras, e elas vão ficar mais ou menos perto da superfície estigmática, é a superfície feminina onde o grão de pólen tem que chegar. Esse estigma também está representado aqui nessa figura. O que nós temos? Superfície do estigma, onde o grão de pólen deve chegar, deve atravessar o estilete, chegar no ovário e encontrar com o óvulo para poder formar a nossa semente.
Da onde vem o grão de pólen? Vem da antera, que está presa num filete. Normalmente o filete é alto para expor mais esse pólen e permitir que ele seja coletado mais facilmente. E para deixar essa estrutura atrativa, nós temos pétalas que podem ser muito coloridas, podem ser muito perfumadas, pode ter uma quantidade muito grande delas. Mas isso é uma flor bissexuada, o que aconteceu lá no início do surgimento das flores. Hoje em dia a gente sabe que nós temos flores bissexuadas ainda, um monte delas, mas também temos flores unissexuadas, masculina e feminina. Pois bem, como que elas se distribuem ao longo das plantas que nós temos atualmente? Se distribuem dessa forma aqui. Tudo que vocês estão vendo como um traço amarelo, chegando aqui nos diferentes tipos florais que nós temos atualmente, está representando flores bissexuadas, ou seja, a forma original, tá? 2 órgãos, masculino e feminino, presentes na mesma florzinha. O que vocês estão vendo como riscos azuis estão representando espécies que apresentam flores unissexuadas, tá? Pois bem, cada espécie vai ter o seu tipo particular de flor. Então, aqui vocês estão vendo uma flor de laranjeira que vai apresentar no contorno as anteras e aqui na região central a estrutura feminina, como é de praxe, tá? Isso daqui é uma flor bissexuada ou hermafrodita. Aqui nós temos uma outra espécie, a begônia. Todos vocês conhecem begônia, mas talvez não tenham reparado na flor. Na begônia você vai ter 2 tipos de flores no mesmo pezinho. Uma flor masculina, aqui aproximado das anteras, e aqui uma flor feminina. E aqui vocês estão vendo uma estrutura estigmática bem curvada na ponta de uma outra estrutura que a liga do estilete, estigma e estilete, que a liga nas pétalas, que a liga nos receptáculos. Pois bem, na begônia, flor masculina e feminina separadas, porém elas estão presentes na mesma planta. E nós temos outras espécies vegetais em que um indivíduo só tem flor feminina e um outro indivíduo separado só vai ter flor masculina. O que acontece se eu fizer uma plantação sem saber disso? Eu posso fazer uma plantação apenas com flores de um sexo, com indivíduos que têm flor de um sexo. Aí eu não vou ter fruto. Então é importante você considerar como é a sexualidade da espécie que você está trabalhando no momento que você vai trabalhar com ela. Seja para estabelecer uma plantação, seja para você ir trabalhar no campo. Como que é? Agora, isso daqui já basta? Não. Se é planta, tem mais variação. Então nós temos as espécies polígamas. Essa daqui eu não vou entrar em detalhamento, mas espécie polígama vai apresentar tudo que é tipo de flor no mesmo indivíduo. Tem a hermafrodita, tem a masculina, tem a feminina, tem indivíduo que só tem 2 delas, tem outro que tem 3 delas. Então, plantas são super capazes de fazer uma bagunça, tá? Pois bem, todas as plantas vão precisar, ou quase todas as espécies vão precisar, que o grão de pólen saia da antera e chegue até a superfície do estigma para que ela consiga produzir sementes. Exceções sempre existem, daqui a pouco eu falo das exceções, mas vamos começar pela regra. O que acontece aqui? Nós temos plantas que todo mundo conhece, como por exemplo, gramíneas, tá? Como por exemplo, o milho. Todo mundo já viu um pé de milho. Mas será que você reparou que no pé de milho nós temos aqui no alto o pendão, que é formado de um grande conjunto, uma inflorescência, apenas com flores masculinas? E aqui ao longo do corpo do pé de milho nós temos as espigas. O que é a espiga? A espiga é um grande eixo com muitas flores femininas. E o que é o cabelo do milho? O cabelo do milho nada mais é do que um estilete super longo que vai ligar o estigma que está lá na ponta até o ovário que está preso na espiga, tá certo? Então, no caso, por exemplo, da planta do milho, o que vai acontecer é que se essas anteras liberarem o grão de pólen e ele cair, pode fazer automaticamente a polinização. Normalmente ele cai fácil? Não, normalmente
Geralmente ele precisa de um impulso. Quem que dá esse impulso? O vento. Tá? Então o vento faz o transporte, ou seja, sem polinizadores a gente continua tendo milho, a gente continua tendo trigo, a gente continua tendo grama para alimentar os nossos bois, para alimentar o frango que a gente come. Tá? Mas será que é uma boa ficar só com essas espécies? É meio arriscado, tá certo? Aqui eu vou mostrar para vocês o que acontece no momento que, se o vídeo funcionar. Eu tenho que clicar lá. Juliele, por favor, você pode clicar mais ou menos aqui da imagem? Isso, obrigada. O que acontece no momento que nós temos uma gramínea que está lá no meio de um campo, no meio de um pasto, e vem o vento? Vocês estão percebendo que tem estruturas balançando. Essas estruturas são as anteras. As anteras de gramíneas ficam pendentes. Elas têm um filete muito molenga e longo. Qualquer vento chacoalha. Vocês estão vendo que está saindo grão de pólen em grande quantidade daqui. Pois bem, gente, contar com o vento como um bom polinizador, um bom agente polinizador, é meio arriscado. Primeiro porque você vai ter que produzir uma quantidade gigantesca de grão de pólen. Porque vai ter dia que o vento vai levar lá para longe. Vai ter dia que não tem vento, ele vai cair no chão. Ou seja, qual dia será que você vai ter o vento que vai levar esse grão de pólen até a estigma? Você pode contar com ele, mas é meio arriscado. Você pode contar com polinizadores mais fiéis. Quem são os polinizadores mais fiéis? São aqueles que de fato gostam da sua planta e vão ir ali nela, tá? Todo santo dia, desde que eles estejam presentes no ambiente. Pois bem, quem são essas flores e quem são esses animais? Vamos começar falando das flores. Se eu tenho uma flor enfeitada, isso é uma garantia que ela está chamando alguém, tá? Se você não está querendo ver ninguém, você está de mau humor, você vai ficar em casa, você fica de pijama, você não põe nem chinelo, tá? E você come qualquer restinho que tem na geladeira. Quando você quer encontrar alguém, o que você faz? Toma um banho, se arruma, põe roupa limpa, passa um perfuminho, ou pelo menos um desodorante, e sai de casa com um sorriso na cara, né? Ou pelo menos você sai de casa triste, mas você está procurando alguém, então você se arrumou para encontrar alguém. Com as plantas é a mesma coisa. Se a flor é enfeitada, ela está procurando alguém. E quem ela está procurando? O cara que vai pegar grão de pólen da antera dela e vai levar até o estigma de uma outra flor da mesma espécie, tá certo? Pois bem, para que essa flor seja interessante para os animais, o que ela faz? Ela mostra a sua localização com perfume e com cores vibrantes. Ela também faz uma coisa que é chamada de guia de recurso. Em alguns livros vocês vão ver como guia de néctar. O que é isso? Ela tem sinalizações que indicam o centro. Uma borda escura e um centro muito claro. Uma borda mais colorida e um centro branco. Ou raios que vão para o meio da flor. Além disso, você pode olhar uma outra coisa. Essa flor é uma flor rasa. Vendo de cima é assim, eu vejo as anteras, está oferecendo grão de pólen. Se eu olhar de lado, ela é muito achatada, parece um prato. Pois bem, gente, se ela é achatada, parece um prato, ela não vai ter néctar, mas ela vai ter pólen, tá? Aqui o que nós temos? Essa flor da rosa do deserto parece com 11 horas, mas só quando você olha de cima. Se você olhar de lado, ela é muito comprida, tem um tubo. Aqui na cana de macaco também tem um tubo. O que acontece aí? Cana de macaco é nativa nossa. Tem um néctar muito docinho. Vai atrair beija-flor, vai atrair borboleta. Se você tiver da sua região abelhas com a língua muito comprida, talvez você veja elas também aí. O que acontece com a rosa do deserto? Ela também tem um tubo, mas ela tem um néctar amargo pra caramba. Não recomendo vocês provarem. Eu provei. Tive que escovar o dente 3 vezes e ficar chacoalhando água na boca. E aquele trem amargo não saía da minha boca de jeito nenhum. Pois bem, para que uma flor vai ter um néctar amargo? Porque ela não é daqui. E da região da onde ela veio, sim, existem polinizadores que gostam desse néctar amargo e buscam ele como alimento, tá? Aqui, nem as abelhas, nem eu queremos esse néctar. Não dá, é muito amargo. Mas se você está vendo uma flor tubular, deve ter néctar ali.
Se é uma flor em forma de prato, deve ter pólen ou talvez óleo, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. E a maioria das angiospermas são flores enfeitadas. Se são flores enfeitadas, a gente começa a ver que os animais vão ter preferência por esse tipo ou por aquele. Eu tenho uma língua comprida, eu consigo pegar néctar lá no fundo de um tubo, então eu vou nessas flores que têm um formato comprido, tá? Quem não tem isso? Quem não tem isso, por exemplo, são besouros, formigas e moscas. O aparelho bucal deles é mais curto, tá? Por ser mais curto, eles vão em flores que vão apresentar muito pólen. Por exemplo, aqui, besouros gostam de flores claras, branca ou esverdeada, no máximo amarelinha, com pólen em abundância. Eles vão estragar muito a flor ao comer, mas eles acabam carregando esse pólen para outros indivíduos e aquela flor que não for destruída vai frutificar bem. O que acontece com formigas? Formigas são polinizadores mais raros, difícil da gente ver, mas a gente consegue encontrá-las polinizando plantas, por exemplo, do cerrado, por exemplo, de áreas onde a vegetação é muito baixa, muito pequenininha. Tem muito trabalho feito lá no Mediterrâneo com polinização de formigas. Elas vão atrás do pólen e se tiver néctar, ela vai aproveitar o néctar também. Mas são flores discretas, pequenas, baixas porque ela não voa. Nós temos moscas, agora voa de novo. Mosca vai em qualquer flor que apresente grão de pólen acessível a ela. Ela vai, na maioria das vezes, ela vai comer restos de pólen. E ela é um polinizador mais ou menos, tá? Não tão frequente. Quem é mais frequente? Aliás, já a gente chega nisso. O que nós vamos ver aqui agora? Aqui a gente vai ver uma polinização feita por abelhas em flor de solanácea. Solanáceas vão apresentar as anteras muito altas, poricidas, como se fosse um tubo de talco pompom, tá? O talco só vai sair pela boca e se você chacoalhar. Não chacoalhou, ele não sai. Pois bem, é isso que acontece quando nós temos aqui, quando nós temos essa situação. Quando nós temos essa situação. Ela vai se agarrar às anteras, ela vai vibrar os músculos torácicos de voo e com isso ela faz uma vibração suficiente para o pólen sair. É um polinizador especializado. Aqui vocês estão vendo abelhas fazendo a coleta de óleo. Essa coleta de óleo é feita, por exemplo, em plantas da família Montpelliaceae. Nós temos cerca de 13 famílias que oferecem óleo na flor. Óleo é um recurso hipercalórico, tá? Se é hipercalórico, é muito bom para a alimentação da cria. Então, as fêmeas vêm, coletam, levam para as células de cria e alimentam as suas larvas. Nós temos aqui em cima, agora, aqui em cima nós temos flores muito claras que vão abrir no entardecer, de noitezinha. O que acontece? Se ela é muito clara, ela vai ficar aparente mesmo com o pouco brilho da lua. Se ela tem uma forma tubular, pode procurar néctar aí, porque deve ter. Quem é que procura? Procurar néctar em flor muito pequena, branca e tubular, são as mariposas. Normalmente a polinização por mariposa vai acontecer no fim da tarde, começo da noite, tá? Isso se a gente estiver falando de insetos. Mas a gente também pode estar falando de vertebrados. Em vertebrados, o que vai acontecer? Pensando em polinizadores vertebrados, é muito comum a gente imaginar já os morcegos. Pois bem, polinização por morcegos vai acontecer em flores claras, tubulares, com bastante néctar. Tá? E são flores um pouco mais robustas, porque esse animal pode acabar derrubando várias delas. Mas ele vai chegar até o fundo deste tubo floral da corola e ele vai colocar a língua dele no depósito de néctar para poder se alimentar. Pois bem, ele não é o único que faz isso, mas ele é o único que faz em flores de noite, tarde da noite. É o único vertebrado que poliniza tarde da noite. Quem são os vertebrados que polinizam durante o dia? Durante o dia nós vamos ter beija-flores e colibris que vão pousando ou não, beija-flor não pousa, colibri pousa. Eles vão fazer a visita em flores tubulares que vão apresentar bastante néctar e também pólen e que normalmente tem cor muito vibrante, vermelho, laranja, azul. Mas a gente também tem os nossos primos.
Os primatas também estão ali. Macaquinhos conseguem fazer a polinização. Conseguem. Mas ele não é um bom polinizador, porque ele destrói demais. Ele come muito a planta, ele pisoteia muito. Então vai ter polinização. Mas também vai ter uma perda muito grande de flores. E o que ele está fazendo é alimentação à base de pólen e de néctar. Tá? Algumas espécies, inclusive, comem parte da flor. Agora, se a gente já sabe como as plantas se reproduzem, vamos olhar como elas estão fazendo isso aqui na nossa casa? A nossa casa é o cerrado, gente. E é uma vegetação muito interessante que está aqui identificada pela coloração vermelha no mapa do Brasil. Nós estamos literalmente no meio do Brasil, tá? Mata Atlântica de um lado, Mata Amazônica do outro, Caatinga lá no alto, Pantanal aqui, Pampa lá embaixo, quase saindo do país. Pois bem, o que acontece com o cerrado? O cerrado é uma área muito variada. A gente tem vereda, campo limpo, campo sujo, campo cerrado, cerrado sentido restrito, cerradão. Nós temos também campo rupestre. Tudo isso são fitofisionomias um pouco distintas do cerrado, dependendo de como é o solo. É um solo muito arenoso? É um solo muito rochoso? Ou nós temos terra ali suficiente para sustentar árvores? Como é que é? E ainda, na beirada dos rios, a gente pode ter, além das veredas, as matas de galeria, as matas ciliares, dependendo se tem mais buriti ou não. Pois bem, acontece que nós sabemos que o cerrado, apesar de abrigar uma grande diversidade vegetal e animal, está perdendo muitas áreas. Pois bem, a gente pode dizer que o nosso cerrado está bem preservado? Não pode. No começo, havia mais ou menos 22, 23% do território brasileiro como cerrado. Hoje em dia, a gente sabe que não é mais assim. Hoje em dia, essas áreas, infelizmente, são bem menos do que 10%. Tá? E ao nível de preservação, não é lá essas coisas. O que está acontecendo? Nós temos a expansão da fronteira agrícola, aonde existem áreas que vão ser destinadas a fazendas, a pastagens, a plantios e também a crescimento de cidades, rodovias e tudo mais. Faz parte, a nossa espécie está crescendo, a gente está tomando conta do ambiente, mas ou a gente arruma a casa ou a gente perde a casa, né? Então a gente precisa ver o que nós vamos fazer, porque no momento que nós temos grande fragmentação de áreas, o que vai acontecer é que alguma espécie que precisa de polinização cruzada, que só vai se reproduzir a partir da chegada de grão de pólen de um outro indivíduo da mesma espécie, ela pode ter dificuldade de receber polinizadores trazendo esse pólen distinto. Por quê? Porque áreas fragmentadas pequenas devem ter plantas irmãs, devem ter plantas aparentadas geneticamente. Então é importante que você tenha uma área maior, tá? É importante que a gente não se case com o nosso irmão, mas a gente se case com o melhor amigo do nosso irmão. Já foi testado e aprovado pelo nosso irmão e é geneticamente diferente, tá certo? Meninas, fica a dica, tá bom? Pois bem, o que acontece aqui? Se a população é grande, eu não preciso que o meu polinizador saia dessa área, atravesse uma plantação, por exemplo, e chegue em outra área. Mas se a minha área, se o meu fragmento de cerrado é pequeno, aí nós temos algum problema. Tá? Porque pode haver um inbreeding, ou seja, plantas geneticamente semelhantes cruzando entre si e gerando descendentes com problema genético. Pois bem, aqui eu estou mostrando para vocês uma imagem do Google Earth que eu peguei ontem. Peguei ontem para trazer bem fresquinha para vocês. O que nós temos aqui? Aqui a gente tem o centro urbano de Uberlândia e nós estamos aqui no Umuarama, pertinho do Martelena. Pois bem, aonde é uma reserva vegetal grande que muitos alunos da UFO estudam? A reserva do Cacipesca. Cadê o Panga? O Panga está mais ou menos aqui, não deu para pôr na mesma foto. Pois bem, aqui nós temos o Cacipesca. Gente, o que a gente tem em volta do Cacipesca? Nós temos fazendas. O Cacipesca é esse polígonozinho verde, tá? Nós temos fazendas aqui, temos chácaras do lado de cá e temos um clube aqui. Pois bem, o que acontece se uma dessas fazendas está usando herbicida, está usando inseticidas? Isso daí, pelo vento, vai esparramar para os lotes vizinhos, inclusive para a reserva. Dá para a fazenda não usar isso? Bom,
mais cedo ou mais tarde não vai ter jeito, eles vão ter que usar, tá? Mas seria muito legal se pudessem usar numa quantidade estritamente necessária, o mínimo possível. Porque nós estamos, quando a gente usa um inseticida, ele não é um lagartacida, ele não é um gafanhotocida, ele é um inseticida, ele é um matador de insetos. O matador de insetos vai matar também insetos benéficos. Então vai matar a vespa que podia comer a lagarta, vai matar a abelha e a borboleta que podia fazer a polinização, tá? A partir do momento que a gente tem uma reserva grande, vamos ver como ela pode se conectar, por exemplo, com uma outra reserva próxima. Essa conexão, gente, pode se dar através dos rios e córregos que têm a sua margem preservada. Ou seja, são corredores de vegetação. Esses corredores de vegetação parecem veias aqui, tá? Que vocês estão vendo. O que acontece aqui na Rondon Pacheco? A Rondon Pacheco deveria ser um corredor de vegetação, mas ela é uma vereda canalizada. Por isso que a gente tem enchentes de vez em quando, tá? Ela não poderia ter sido canalizada. O que acontece? Acontece que as cidades estão crescendo e as nossas áreas verdes estão ficando cada vez mais fragmentadas. E com isso daí, nós temos áreas onde o cerrado é relativamente bem preservado e nós temos áreas onde o cerrado está com problemas. Problemas além da fragmentação. Por exemplo, isso daqui é a trilha do Caça-Pesca. Olhem o que acontece no momento que nós temos um incêndio, tá? Um incêndio vegetal, um incêndio na área, transforma a nossa reserva do Caça-Pesca nisso daqui, tá? Fica uma situação terrível. Pois bem, se é terrível para a gente que está vendo e quer estudar lá, imagine para as plantas que estão ali e para os animais que viviam lá. As plantas que estão ali são plantas de cerrado. Planta de cerrado é aquela que aprendeu a ser resiliente, aprendeu a ser resistente. Como que ela faz para ser resiliente, resistente, aguentar o tranco? Ela tem as plantas lenhosas, tá, gente? As plantas lenhosas vão ter um sistema subterrâneo valoroso, capaz de guardar muita reserva de material ali e a partir dessas reservas fazer uma rebrota logo depois da queimada. Logo depois de um corte também acontece isso. E algumas plantas, além de lançarem estruturas vegetativas, folhas, vão lançar pendões reprodutivos e vão ser uma das primeiras a florir depois de uma grande queima. Com isso, se tiver polinizador na área, a primeira a florir chama todos eles para ela, tá? Se não tiver, ela entra pelo cano. Pois bem, quando a gente pensa na reprodução vegetal, a gente também tem que pensar uma coisa. Será que quem é a planta doadora de pólen importa para a planta que está recebendo? Recebi pólen, vou fazer semente. Não, não é bem assim, gente. Nós temos nas plantas espécies que são autógamas, aceitam a autopolinização, ela aceita o próprio pólen, inclusive para produzir sementes. Nós temos plantas que só fazem semente com polinização cruzada entre dois indivíduos distintos da mesma espécie. Essa daí é que tem mais dificuldade, tá? E nós temos plantas como, por exemplo, aqui a peixotoa, trabalhada por vários alunos daqui da UFO, que consegue se reproduzir de toda maneira, com pólen ou sem pólen. Com pólen dela, com pólen de outra, ou mesmo sem pólen, aquele óvulo vai se transformar numa semente viável. São as plantas que ignoram a presença masculina ali do gameta e conseguem fazer os seus frutos. Mas isso não é regra geral para as plantas. Isso é uma grande exceção, é um grupo menor. Pois bem, como vai acontecer esse bloqueio quando a planta recebe um pólen, mas o pólen não é desejado? Acontece de 3 formas, eu não vou me demorar aqui. Na primeira forma, o grão de pólen, ele se hidrata, mas não consegue penetrar na superfície do estípulo. Na segunda forma, o tubo polínico penetra, mas ele não chega a fecundar o óvulo, ele para pelo meio do caminho. E essa é a forma mais comum. E a última forma, ele chega até o óvulo, ele fecunda, mas o zigoto não é bom e o zigoto acaba morrendo. Ou seja, existem muitas formas da planta dizer, não quero esse pólen. Pois bem, o que acontece no momento que nós estamos pensando que atualmente o nosso planeta está passando por mudanças climáticas bastante intensas? Essas mudanças climáticas bastante intensas, para nós, faz a gente ligar ar-condicionado e ventilador.
faz a gente ficar se abanando, ou colocar um agasalho. Mas eu posso fazer isso. As plantas podem fazer? Não, não podem. As plantas, uma aluna de doutorado que fez aqui comigo, eu tive o prazer de orientar a Larissa, e ela fez esse trabalho mostrando que em áreas naturais protegidas aqui do Brasil, 5 espécies lenhosas, 4 de árvores e uma arbustiva, tem atualmente essa distribuição. Aonde vocês estão vendo azul, significa que não tem. Aonde vocês estão vendo vermelho, significa que tem numa quantidade muito grande essas espécies. Ou seja, está mostrando a densidade dessas plantas. Tá? Aqui eu estou mostrando das 5 delas. Tá bom? Aspidosperma tomentosa, Quimera coriácea, Qualia multiflora, Peixotua tomentosa e Senna velutina. Vermelho tem muito, conforme vai clareando, esverdeando, começa a ter menos. Ou seja, a distribuição geográfica atual dessas plantas. Considerando as mudanças climáticas, nós estamos tendo um aquecimento do planeta e esse aquecimento faz com que áreas fiquem cada vez mais secas. Ah, tem um rio passando, tem, mas a evaporação é intensa. Os ventos levam essa água para longe e a área vai ficando mais seca. Então, considerando essas variáveis climáticas, se fez uma projeção do que aconteceria lá perto de 2100. Pois bem, gente, a imagem que a gente tem não é boa, tá? Mais ou menos lá perto de 2100, considerando as variações climáticas que nós estamos tendo atualmente, nós vamos ter a chance de 2 espécies aumentarem um pouco sua área. Mas é uma chance. Por quê? Porque nós estamos considerando vários cenários vegetais, ou vários cenários ambientais. Uma seca mais intensa, uma seca menos intensa, um calor mais forte ou nem tanto. O que acontece? Das 5 espécies, 2 têm alguma chance de ganhar áreas novas de vida. Mas as 5 têm uma chance muito grande de perder muita área de vida. Tá certo? Sendo que Aspidosperma tomentosa, Quimera coriácea, Qualia multiflora e até Senna velutina tem também a chance de extinção, tá? Considerando as mudanças que nós estamos tendo agora. Gente, se nós podemos ter extinção, aqui vocês estão vendo, aqui teria o menor dano com esse aquecimento, que seria a Senna velutina. Mesmo assim, em uma das situações testadas, ela ia se extinguir. E aqui vocês estão vendo o Peixotua tomentosa, que é aquela flor amarelinha que eu mostrei para vocês. Que Juan trabalha, que Juliele trabalha, que vários alunos trabalham. O Kerry trabalha com ela, o Felipe também, e eu também. O que acontece? Nós vamos perder o Peixotua tomentosa. Então, meninos, por favor, levem Samarite para casa, plantem um vasinho para vocês terem uma lá para mostrar para os netos, tá bom? Porque no mato talvez não tenha mais. Pois bem, considerando que nós temos, com a mudança climática, plantas que vão poder sumir do nosso cerrado, sumir das nossas áreas naturais aqui no Brasil, o que vai acontecer com os polinizadores que estão ligados nelas? Se não tem a comida, ou eu busco comida em outro lugar, ou eu passo fome, tá? O que foi feito aqui? Aqui foi feito um trabalho onde um engenheiro ajudou a gente, ele fez os gráficos que vocês vão ver, e nós estudamos 4 espécies de Montpighiácea. Flor que apresenta pólen, como sempre, e óleo. Óleo é muito importante para abelhas especializadas. O que acontece? Essas 4 espécies tiveram a sua floração aqui acompanhada em 2008, depois em 2012 e 2013. E o que nós vimos? Se a coleta foi feita da mesma forma, nas mesmas espécies, das mesmas áreas, nós temos a florada acompanhada, e essa florada, cada risquinho diferente, significa uma dessas 4 espécies, tá, gente? O que acontece? Lá em 2008, as floradas eram bem separadas e tinham uma intensidade boa. O que é intensidade? Quantidade de flor produzida e oferecida para os polinizadores. Então aqui eu tenho floradas separadas e muita flor. Aqui o que acontece em 2012 e depois em 2013? Essas floradas das nossas 4 espécies, uma teve aumento na quantidade de flores. As outras 3, a quantidade de flor produzida caiu muito.
além de cair a quantidade de flores, ainda aconteceu isso daqui. O que era florada distribuída ao longo do tempo, agora nós temos um amontoado de duas florindo ao mesmo tempo. E aqui a gente tem um buraco. Gente, essa flor dá alimento para a abelha especializada na coleta de óleo. Essas abelhas têm 13 famílias para buscar óleo. Não é tanto assim. E não são tantas espécies assim distribuídas no cerrado. Então, se ela precisa de óleo, ela precisa de malpighiácea. E se as malpighiáceas estão com uma quantidade de flor menor, vocês estão vendo, e com floradas simultâneas, vai ter momentos em que ela vai levar o pólen de uma e o estigma da outra. Isso não fecunda nada. Vai ter momento que ela vai buscar óleo e não tem óleo no ambiente. Isso aí vai ser muito ruim para a manutenção dos polinizadores. Aqui vocês estão vendo cada cor, azul, verde, vermelho e amarelo, representando uma espécie. Aqui vocês estão vendo como elas estão distribuídas no campo. Se você tropeçar em uma malpighiácea, você cai em outra malpighiácea, tá? De espécies distintas, porque elas estão muito próximas. Aqui vocês estão vendo 5 anos mostrando aqui no pico a época da chuva e aqui embaixo a época seca. E aqui você tem os meses de janeiro a dezembro, tá? O que acontece aqui embaixo? Vamos ver se eu consigo passar mais uma vez. Não. Pronto. Aqui embaixo vocês estão vendo a presença de botões florais, flores e frutos no campo. Ou seja, quando uma espécie está terminando a sua florada, a outra está começando, e aí as abelhas vão ter sempre o alimento ali, tá? Considerando que tem o alimento, as populações estão mantidas. Considerando que nós começamos a ter buracos no tempo aonde não tem o alimento, começou a ficar muito complicado para os polinizadores. Pois bem, o que acontece nesse momento que nós estamos vendo já um declínio das populações de polinizadores em várias áreas do mundo e nós temos alterações da vegetação que estão complicando mais ainda a fonte de alimento deles? Isso daqui vai ser um problema, gente, um problema muito grande, tá? Aqui eu estou mostrando para vocês um trabalho que saiu agora na Science em setembro. Eu consegui pegar o PDF veio sem o volume, vocês me perdoem, tá? Mas se vocês colocarem esses dados aqui na internet, vocês vão achar o mesmo trabalho, tá bom? Ele acabou de sair agora em 2005 e ele está aqui mostrando que a quantidade de polinizadores em qualquer área com atividade humana, seja urbana ou seja agrícola, a gente está tendo uma queda na quantidade de polinizadores presentes. Se você fizer uma comparação com áreas bem preservadas e próximas, tá? A gente tem muito menos polinizadores junto com a gente. Claro, a gente destrói o ninho deles, a gente tira a comida deles. Como é que a gente quer que eles fiquem juntos? Não dá, né? Então, o que eles fizeram? Eles fizeram um estudo baseado em 19 países, em 59 artigos publicados. E por que eles fizeram isso? Porque eles queriam ver o que eles podiam sugerir como políticas públicas para a gente manter polinizadores nas nossas áreas. E o que eles viram? Eles viram que nas áreas de plantação, nas fazendas, é extremamente importante que você tenha uma reserva legal e que ela seja mantida ao longo do tempo intocada. Por quê? Porque se na sua área você não tiver pelo menos 6% dela preservada, você vai perder as moscas que são polinizadoras. Uma das coisas que mosca ajuda a polinizar é cacau. Quem aqui quer ficar sem chocolate? Se eu tiver sem chocolate, vai ter época do mês que nem meu marido vai chegar perto de mim, porque eu vou estar mordendo qualquer coisa que se mexa, tá certo? Pois bem, abelhas vão precisar de aproximadamente 18% da área preservada para que ela consiga ter as suas colônias ali bem sustentadas. Se você precisar de borboletas e mariposas, você precisa ter uma área maior, você precisa ter de 37% da área preservada para que você tenha as polinizações ali, tá certo? Esse trabalho utilizou só dados desses 3 grupos animais, mas para os outros vai ser alguma coisa semelhante. Ou seja, ou a gente põe na cabeça de quem está trabalhando com política pública que é importante reservar área, ou daqui a pouco nós vamos ter problemas. E problemas por quê? O que vai acontecer se essa queda de polinizadores continuar? Aqui vocês estão vendo uma tabela do mestrado do Juan, aquele moço bem alto que está sentado ali.
O que essa tabela mostrou? Essa tabela mostrou que as plantas que eu observei em 2005, 6 espécies de plantas, tinham 69 espécies de abelhas visitantes, entre especialistas, boas para polinização, e generalistas, aquela que de vez em quando faz a polinização, mas não é o forte dela. As mesmas 6 espécies de plantas, há 3 anos atrás, quando o Juan fez a observação, ao invés de elas terem 69 espécies de abelhas, elas tinham só 9. E nenhuma especialista, nenhuma boa de verdade para polinizar, só tinha espécies generalistas. Espécie generalista coleta muito, mas entrega pouca polinização. Coleta recurso, mas não poliniza direito, tá? Então, gente, ou a gente vai cuidar das nossas áreas, ou a gente vai ter uma queda na nossa produção. Nesse caso, foi produção natural, frutos do mato, né? Mas e os frutos que a gente come? E as plantas que a gente come? Como é que vai ser? Vai ter o mesmo problema. Então, é bom que a gente cuide. O que a gente pode fazer? Corredores ecológicos, ninhos de abelhas esparramados por aí, utilizar menos inseticidas, menos agrotóxicos, tudo isso daí são medidas paliativas que vão auxiliar, tá certo? Porque o aquecimento global está aí, a gente não está conseguindo brincar, tá? Então, agradeço muito a oportunidade de falar para vocês, agradeço a equipe que fez a organização, todos vocês fizeram um trabalho muito legal. As pós-graduações e as agências de fomento. Muito obrigada.